Só aqui no... O som então não vai sair pra eles. Não vai sair, eu tô tentando falar, você tá falando assim, Bora então. Difícil falar pra irmã Leila não falar, né, pastor? Meu Deus. Amém. Chegamos. Paz do Senhor, povo de Deus. Boa tarde. Podcast com a UFADEC, AD Belém Cosmópolis. Quero já deixar uma boa tarde para todos vocês que vão estar conosco nessa live. E como convidado hoje, nós temos o nosso pastor Virgílio, o nosso vice-presidente da AD Belém de Cosmópolis. Quero dizer com o pastor que é um prazer enorme ter o pastor aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós convidamos ele para estar aqui conosco, porque não poderia faltar, né, gente? Para a gente conhecer um pouquinho sobre o nosso pastor presidente, para que as pessoas que ainda não o conhecem mais de perto, apesar de que deveria, porque há muitos anos o pastor Virgílio está aqui, né? Chegou primeiro que nós, a gente estava conversando aqui que, nossa, gente, nós somos privilegiados por estar hoje num templo, mas ele começou, ó. Então eu vou deixar ele dar um oi para vocês para a gente começar a nossa conversa. Olá, meus queridos irmãos internautas. Para mim é um prazer estar aqui e uma honra. Senti muito honrado ontem quando fui procurado após o culto se eu poderia estar aqui hoje nesse horário. Eu falei sim, com certeza. Não tinha como recusar um convite desse. Benção. A nossa câmera fica ali, tá? Se o pastor quiser sempre direcionar para alguém, pode olhar e direcionar sem problema nenhum, tá? Mas, gente, vocês fiquem ligadinhos aí, porque hoje eu sei que a história será muito comovente, emocionante. Eu sei que a presença de Deus, ele já se faz presente aqui, eu creio, tá? E compartilha essa live, tá? Você que ainda não se inscreveu ou conhece alguém que ainda não se inscreveu, que não conhece o canal da AD Belém, ajude-nos a divulgar esse trabalho, tá? Se inscrevendo no canal, enviando o link para alguém, curtindo. E quando finalizar essa live, você pode também deixar o seu comentário a respeito de tudo que você ouviu aqui, tá bom? Você que quer conhecer a AD Belém mais de perto, nós estamos aqui em Cosmópolis, na rua 25 de dezembro. Só o número que eu esqueço. 627. 627. Jardim Excursões. Gente, mas ó, a AD Belém, o endereço da AD Belém tá espalhado aí nas redes sociais. É facinho de você encontrar a gente. Tá bom? Já quero deixar um beijo aqui, pastor, para as pessoas que estão entrando. A irmã Mercedes ontem, ela fez questão de vir dar um abraço na gente, pra gente poder conhecer ela. Ela não perde nenhuma programação. Ela é lá do Parque Esté. Parque Esté 1, né, irmã Mercedes? Olha que eu não esqueci. Ela tá aqui. Boa tarde, paz do Senhor Jesus. E a Jaque, um beijo, Jaque, pra você, tá bom, minha querida? Hoje, muita sabedoria transbordada. Pastor Virgílio na área, gente. Segura aí que é forte, hein? Temos também a Elisângela Guimarães. A paz do Senhor, irmão Virgílio e irmã Neila. Um beijo pra você, minha querida. Que Deus te abençoe. E a Érica, paz do Senhor. E o pessoal tá entrando, pastor. Jacira, paz do Senhor. Aqui é Jacira. O pastor Virgílio é uma bênção. Amamos muito ele. Ah, olha que essa live vai bombar, hein? Ô, glória. Então é isso, gente. Eu convido você. Não esquece de deixar aqui o seu like, tá bom? Curte lá. Ajuda a gente trazer engajamento para dentro desse vídeo, que é uma bênção para o nosso ministério, é uma bênção para o nosso programa, vai ajudar o YouTube a entender que você gosta desse tipo de vídeo e vai enviar para mais pessoas. Então nós precisamos disso, tá bom? Não esquece de curtir, olha lá, o pessoal já vai curtindo. Rose, um beijo pra você, Rose. Rose deixando a paz do Senhor também do pastor Virgílio. Amém. Amém? É isso aí. Compartilha, deixa seu like. E você que está no Facebook, a gente está no Facebook também, irmão Luiz? Você que está no Facebook, convido você para vir pro YouTube, tá? Vem pra cá. Eu quero trazer engajamento para dentro do YouTube. Então vem pra cá, comenta aqui dentro do nosso bate-papo ao vivo, nosso chat. E assim que finalizar essa live,
quero muito que você deixe um comentário, tá bom? Que seja um abraço, pastor Vigílio, que seja uma palavra, né, de gratidão, porque eu tenho certeza que hoje ele vai derramar muito de Deus na nossa vida. Amém? Vamos lá, pastor Vigílio? Aquela perguntinha prática de podcast. A primeira, que não dá pra ficar sem. Estamos, né? Estamos no Facebook, estamos no YouTube. Então vem pro YouTube, gente. Vem. Só se você não tiver como vir pro YouTube. Mas se você puder, vem cá pro YouTube para nós trazer engajamento para essa plataforma. Amém? Bora para a primeira perguntinha do nosso podcast. Gente, a de praxe, simples. Quem é o pastor Vigílio? Olha, o pastor Virgílio é um dos pastores obreiros aqui da nossa igreja. Por misericórdia divina, fui escolhido para ser o vice-presidente da nossa igreja. E esse obreiro, pastor Virgílio, já serve nesta igreja aqui há 45 anos. Uau! Cheguei aqui na cidade de Cosmópolis no mês de março de 1977. E de lá pra cá... Faltava 3 anos para mim nascer. E de lá pra cá, meus diletos internautas, eu tenho servido a Jesus aqui na nossa igreja com muito prazer, sempre à disposição, sempre, por exemplo, quando fui convidado ontem para estar aqui hoje, não coloquei obstáculo, porque assim, a obra de Deus é assim, a gente tem que fazer. Primeiro que é um prazer nosso, gente, ter o pastor Vigílio aqui. Eu tenho certeza que não só alguns do AD Belém, mas 99,9%. Porque tem sempre 1% que não gosta da gente, mas é só 1%, né, pastor? É nada. Mas 99,9% da AD Belém ama o pastor Vigílio. Eu agradeço. Isso eu falo, pastor, porque por onde eu passo e a gente comenta, se chegar a comentar, porque a gente fala muito da escola teológica, vamos chegar lá, né? E aí o pessoal fala do pastor Vigílio. Olha, eu só fui lá fazer com o pastor Vigílio. Olha, eu aprendi isso com o pastor Vigílio. Olha, eu recebi tal conselho. Bom, gente, eu particularmente posso dizer que num momento muito difícil da minha vida, o pastor Vigílio foi lá, tirou o carrapicho com tanto cuidado. Com tanto cuidado, que esse cuidado, pastor, ficou, ó, sabe, grudou eu de uma tal forma, assim, na AD Belém mesmo, que marcou minha vida. Então, eu tenho certeza que o povo da AD Belém de Cosmópolis, vou falar aqui, nosso, né? Tenho certeza que o pastor já alcançou muitos outros lugares, tem história com outras pessoas, mas nós amamos o pastor e para nós é uma gratidão tê-lo aqui. Amém? Eu agradeço o carinho, o amor, porque já chegou em mim e as pessoas, quando a gente conversa, quando a gente trata desse assunto, as pessoas fazem questão de fazer transparecer o carinho, o amor, o respeito, a consideração, né? Porque também eu faço o possível para tratar todo mundo bem, seja da nossa igreja, seja de outras igrejas aqui da nossa cidade de Cosmópolis. Para mim, não tenho essa dificuldade de me relacionar com esse povo. É a verdadeira identidade de pastor, né, pastor? Tem que ser, não pode. Ama todos. Que fique para Deus julgar. O pastor faz a função de pastor, isso é bênção. E a gente nós nos sentimos cuidados, amados, isso é bênção. Mas vamos lá, pastor. Como eu disse, né? Eu fiz a cartilha, eu fiz a lição de casa, pesquisei um pouquinho sobre a vida dele, mas nada como ouvir dele mesmo. Para quem ainda não viu, gente, vai lá no Instagram da AD Belém Cosmópolis. A mídia fez uma divulgação de algumas pessoas comentando sobre o nosso ministério, porque era a comemoração do templo, né? Tá lá o irmão Silvio, tá lá tem uma irmã lá também, eu não vou me lembrar o nome dela, mas vai lá, confere no feed do Instagram que você vai...
Olha, quando eu cheguei aqui em 77, a começar pela nossa cidade, era tudo menor. Hoje a nossa cidade expandiu, mas quando eu cheguei aqui, a Avenida da Saudade, por exemplo, era só lama. Num tempo desse de chuva que nós temos hoje, era só barro. Não tinha asfalto. Hoje é uma beleza. Asfalto, construções, ampliação da cidade. Aqui para o lado da Cidade Alta, quando chega ali na guarda municipal, na Baixada ali parava a rua e a gente passava para o outro lado, era numa pinguela. A pinguela que tinha lá era assim, dois madeirões e a gente passava por aquela pinguela. Quando a gente ia para dirigir do lado de lá da pinguela, era só o matagal. Lá, Cidade Alta, Jardim de Lourdes, Jardim São Pedro, aquilo ali era um mato que só. Nossa, pastor. Quando a gente vai pro lado do Parque Ster, olha, Parque Ster, Jardim do Sol, era tudo mato. Aqui no lado do Jardim Eldorado ali, era lavoura de algodão. Olha isso. Era lavoura de algodão. Agora hoje não, hoje é tudo. Como que a cidade cresceu, A cidade tanto cresceu, comércio. tudo. Então quando eu cheguei aqui, eu fui dirigir muito culto aí no Rosamélia, nessa região aqui, Rosamélia, Laranjeira. Olha por que Laranjeira, porque era uma lavoura de laranja que quando você passava ela estava tudo amarelinho de laranja madura. Era assim. Não precisava comprar laranja não, né, Não, pastor? não. Hoje é tudo cidade, casas, comércio. Como aumentou. É uma coisa assim extraordinária. Só quem viveu para conhecer a história. E pastor, o pastor chegou de qual cidade? Onde o pastor... Eu vim da cidade de Campinas, porque a minha cidade de origem é uma cidadezinha quase divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso, é bem longinho. A minha cidade de origem é a cidade de Junqueirópolis. Mas é São Paulo. São Paulo. Ah, é São Paulo. E depois de Junqueirópolis tem Dracena e logo a seguir Panorama, que já fica na beira do rio Paraná. Olha só. Então, a minha cidade de origem é lá. Deus te trouxe de longe para nós, hein? Eu vim de lá para Campinas, morei alguns anos aí em Campinas, trabalhei na Replan, por 21 anos eu fui petroleiro, depois da Replan, eu ainda trabalhando lá, eu mudei para cá, para Cosmópolis. Se Cosmópolis já era assim, né, pastor, tão menos desenvolvido, imagine Campinas, há quantos anos atrás? Sim, Campinas há o quê? 20, bom, eu estou aqui em Cosmópolis tem 45 anos, vamos arredondar assim, 50 anos atrás o que era Campinas. Nossa, né? Deus. Então, essa é Era a minha... uma época totalmente diferente, gente. Mas o pastor, conta aqui, pastor, o pastor nasceu num lar cristão? Não. Não nasceu? Não. Como tudo começou? Pelo contrário. A minha família era uma família que ninguém conhecia Jesus. Uau! Ninguém conhecia Jesus na minha família. Nem religião nenhuma? O catolicismo. O meu avô, fui criado com o meu avô, e ele me levava para as procissões, para a missa do galo, para essas reuniões assim. Fui criado na Igreja Católica, não se passava na porta da Igreja Católica sem entrar lá Fazer alguma reverência. e fazer uma reverência. Eu pegar aquela água que tem lá na porta da entrada, fazer o sinal da cruz na testa. Olha. Quando meu avô me levava para as procissões, que é aquela missa do galo, né, a missa da meia-noite,
não vinha para casa sem ir lá beijar o pé do senhor morto, com sono, cansadinho, que era Mas tinha que criança, passar. né? Criança, querendo vir dormir. Meu avô, não, tem que ir lá beijar o pé do senhor morto para depois de dormir. Então eu fui criado assim. A gente estava passando numa calçada da rua da central da cidade, e se o padre estava passando da outra calçada, tínhamos que atravessar lá para tomar bênção do sacerdote. Fui criado assim. A reverência era outra. É. Hoje as coisas estão tão diferentes, né? pastor? Aí, o que acontece? A gente morava vizinho de uma família cristã da Assembleia de Deus. E tinha uma jovem lá Ah, que ela gostava muito de cantar o hino 169. Eu me lembro assim, eu era criança e ela cantava: oh, porque Jesus me ama. eita. E eu, como criança e de uma família assim, sem reverência e respeito, a gente ficava zombando. E quando ela terminava de cantar este hino, ela chorava, glória a Deus, Meu aleluia, Deus. e fazia todo esse devocional. E a gente, não entendendo, a gente zombava. O pastor quantos irmãos? Eu tenho 8 irmãos, além de mim, 8 irmãos, e então foi assim, né? Nossa. E hoje já tenho irmãos evangélicos que aceitaram a Jesus e tal. E aí, a gente tinha um tio que ele era doente e chegou à igreja do Evangelho Quadrangular na cidade, fazendo aquele trabalho de cura, todas aquelas orações pelos enfermos e tal. E o meu avô me levava para essa igreja na esperança de receber uma cura para o meu tio. Resultado, meu tio não foi curado, meu avô aceitou a Cristo como Salvador e eu Olha. também. Aí pronto. O avô que levava para a igreja foi ele que levava para a igreja católica, foi ele que aceitou Jesus. Foi. E Olha. aí eu vim para a Assembleia de Deus, ainda adolescente e tal, e pronto. Até hoje sirvo aqui na Assembleia de Deus e assim foi o início da nossa história da vida cristã. Foi assim, mas não nasci. Aí o pastor lá veio cristão. de lá, ainda jovem. Da Para Campinas. Da minha cidade de origem, eu já tinha casado, já tinha uma filha. Olha, essa jovem que cantava, era ela? Não? Não era? Não, era de uma outra família. Depois, Conta pra nós, pastor. depois eu conheci a família da moça, eu fui para a igreja da moça. E hoje eu estou te servindo. Né? Essa moça acho que já está na glória, né? Olha. Muitos membros da família dela também estão na glória e eu por enquanto estou aqui. Mas então lá nessa cidade mesmo de origem foi que o pastor casou, conheceu a esposa dentro da igreja. Sim. Olha, aí veio embora para Campinas, de Campinas veio para Cosmópolis. Estou E indo Deus embora. escreveu uma história linda assim, bom gente, ele tá aqui, mas para você aí, ó, que muitas das vezes deixa de vir participar de um culto, né? Ou porque, eu tô muito cansado. O pastor Vigílio, gente, dirigia culto à luz de Lampião. Sim. Conta aí pra gente, pastor. Você Então. quer ouvir melhor essa história? Vai lá no Instagram. Ele tá contando. O que aconteceu é o seguinte, a gente, para essa região aí do Rosamélia, Laranjeira, a Cidade Alta, não tinha os confortos que tem hoje. Então, nós dirigimos, a obra de Deus ali na Cidade Alta, ela começou com o culto nas casas dos irmãos. Tudo começou lá, pastor? Lá foi o início da AD Belém aqui? O pastor sabe falar sobre isso? O início da AD Belém aqui, a única coisa que me lembra de início da AD Belém
é ali perto da Caixa d'Água, na rua João Aranha. João Aranha. Deixa eu achar É. João Aranha. Achei a João Aranha. Caixa Onde, d'água lá em cima. onde entra na Monte Castelo. Sei. Você vem da João Aranha e entra na Monte Castelo. Ali tem a Caixa d'Água ali. Sim. A igreja nossa, eu me lembro quando eu cheguei aqui, ela tinha o início de se congregar era lá, e logo quando eu cheguei aqui tinha poucos anos que tinha o nosso templo aqui na 25. Mas o nosso templo aqui da 25, você olha para esse templo aqui hoje, aquilo lá não significava nada. Era num terreninho de 10 por 25. Olha o tamanho do terreno. 10 metros de largura por 25 de comprimento de fundos. E ali tinha o salãozinho de culto, com a secretaria no fundo e os sanitários mais no fundo ainda. Agora hoje se chega aqui é tudo dentro. Meu Deus, tudo assim. o acesso é maravilhoso. Então, ó, nosso templo ficava aqui nas margens da 25 de dezembro. Essa parte onde nós Pra estamos cá? aqui, isso aqui era matos, terrenos, para alguém que quisesse comprar. Mas de início ainda não era tudo da igreja, era só um pedacinho não, da igreja. Só um pedacinho da igreja. Olha, gente, tá vendo, gente? Olha, a igreja foi conquistando. Foi conquistando. Né, pastor? E aí, Do tamanho que é hoje? quando a gente ia dirigir culto lá na Cidade Alta, era na residência de famílias. Aí, como a casa era pequena, a gente colocava a mesa para o lado de fora da casa, para o pessoal, né? E tinha o lampião, essas coisas. Tinha luz de poste, nada? Não. Aí, o que acontece? Às vezes nós estávamos em um culto, de repente o tempo virava para chuva. Quando o tempo virava para chuva, a gente pegava essa mesa, colocava dentro de casa. Ainda tem irmã que mora lá ainda. Meu Deus. Que a gente fez culto na casa dela, e aí a gente entrava para dentro de casa. Então, como a casa era pequena, aí a gente falava assim, olha, os homens ficam na sala, as mulheres na cozinha, nos quartos, Divide aí, povo. E o culto continuava ali. Meu Deus, pastor. E a chuva caindo. E aí a chuva caía lá Pastor, fora. e o povo ia mesmo? O povo não botava empecilho, dificuldade? Não, pelo contrário. Chegava nas quarta-feiras que a gente tinha culto lá em cima, era aquela briga para querer ir para lá. Nós tínhamos outros pontos, mas o pessoal queria ir para lá. Para lá que é? A Cidade Alta. A Cidade Alta. A gente tinha culto em Arthur Nogueira, a gente tinha na Olambra, que era a época que estava, mas a turma queria ir para a Cidade Alta. E olha aqui, hoje, não, eu não vou porque é longe, porque tanta congregação que a gente não tem carro. Era tudo a pé, o pessoal ia a pé. A gente chegava naquele, eu falei no início, que quando descia ali pela guarda municipal, quando chegava para pegar o outro lado, era uma pinguela. Pastor, explica o que é uma pinguela. É uma madeira que passa em cima? A pinguela é o seguinte, você pega, tinha duas toras de madeira de um lado da rua, de um lado do córrego. Meu Deus, se caísse. Não, muitas vezes eu fiquei em cima daquelas madeiras segurando as jovens para elas não caírem lá dentro. Meu Deus. E era assim, essa pinguela, e aí a gente ia para lá a pé, passava para o outro lado da pinguela para subir para o local de culto. Olha só, e depois ainda tinha que voltar, né? Na volta também o mesmo problema. Sem luz na rua, gente. Hoje muito, tudo é claro. Hoje é tudo claro, Meu tudo asfalto. Deus. Olha o pontilhão que tem depois da guarda municipal. E era uma pinguela aquilo ali. Meu Deus. Era uma pinguela aquele É que negócio. o rio também naquela época não era sujo que nem é hoje, né, pastor? Eu acho Se que caísse lá dentro não tinha problema. Era uma pinguela e aí a gente passava. E o pessoal ia. Olha, a gente dirigia culto lá na usina.
o pessoal ia Tudo a pé. A pastor. pé. Tudo a pé. Era poucos que tinham carro. Os irmãos iam lá para a usina. Por exemplo, você estava falando da Raquel, né? Sim. A família da Raquel morava lá, na usina. Eles vieram do Paraná e trabalhavam em usina lá. E eles mudaram para cá, para a colônia da usina. Nessa época tinha a colônia. A né? colônia da usina. E eles vinham para o culto aqui na igreja e nós íamos dirigir culto lá na casa, por exemplo. A irmã Amélia, eu não sei se você conhece, é uma senhorinha já idosa, lá do Novo Cosmópolis. Essa irmã acho que já foi para a glória. Não, acho que eu não conheci. Então, nossa. e era tudo família, a família da Raquel e outras famílias, tudo lá na usina. E o pessoal saía daqui, os jovens, Meu Deus. para eles isso era uma aventura. Olha para isso. Ah, Uma diversão. e já teve jovens que daqui para Nogueira a pé, Meu Deus. para culto lá. Agora hoje a gente vê com todo esse conforto e não tem Não, essa... pastor, eu conheço pessoas que têm medo de passar de carro. Amiga, falei. Não fala o nome. Não pode falar o nome, mas ela vai saber que é com ela. Ai, eu tô com medo de passar ali, tá de carro. Eu sei que a gente não pode passar em cima de ninguém, mas na hora do susto, Você sai correndo. sai correndo. Mas pensa, gente, como era difícil antes de congregar, de ter comunhão com os irmãos. E os irmãos naquela alegria. Ah, Jesus, reaviva a tua igreja. Só quem viveu. Ela falou reaviva a tua igreja. Olha aqui, ó. Tá aqui. Nós estamos estudando na escola bíblica dominical. Olha o Aviva a tema. tua obra. Tá vendo? O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós estamos tratando, o título da nossa, ó, tá aqui, ó. O tema é Aviva a tua obra. Talvez se eu fizer uma pergunta, qual foi o profeta que fez esta oração? Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos a notifica. Talvez você esteja me ouvindo, mas não tem noção de quem fez essa oração, aviva a tua obra. Eu vou te ajudar. Foi o profeta Abacuque, ele fez essa oração. Tá vendo? E hoje nós estamos, ó. Engraçado, né, pastor? Já nessa época, eles já pedindo para o Senhor avivar. O profeta Abacuque. Nessa época você que vê? já era, para nós é uma... Nossa, se nós entendendo? fôssemos avivados como eles eram, né, pastor? E ele Então. chegar e pedir isso para o Senhor. Pois é. Então, gente, hoje nós temos esse belo templo aqui, com todo esse conforto. Confortável. Mas nós já passamos maus bocados aqui em Quem é igrejinha, mulher ama entrar no banheiro. Nosso banheiro é lindo. bem arrumadinho, Meu né? Deus, tudo organizado, limpinho. Não, aqui a nossa igreja, ela oferece conforto para os que vêm para o culto, sejam evangélicos ou não, mas tem sempre um bom conforto. Até no atendimento, viu, gente? Porque eu sou membra. Vou falar de mim que eu sou membra. Imagine o visitante, então. As nossas recepcionistas. Elas trabalham, Tá a ali gente vê, atenta, sabe? a gente vê O carinho, o cuidado é. com o povo. Procura lugar pra gente sentar. Gente, eu sempre tô, né, em cima da hora por causa do horário de trabalho do marido. E quando eu chego ali na porta, elas já tá de olho. Olha, ali tem um lugar, não sei o que. Então, é sempre quer deixar você à vontade para você poder ouvir a palavra. Pastor, se quiser tomar uma água, Não tá? tem, Fica à vontade. não tem dificuldade Não tem. para quem quer servir a Jesus. Não tem dificuldade. Então, Dificuldade era passar numa pinguela. aí sim, passar numa pinguela. E lá em cima, para aquele lado lá, tinha um capim bem alto, conhecido por colonião. Aquele capim. Pro lado da Cidade Alta? Isso. O primeiro dirigente daquela congregação da Cidade Alta é o pastor Isaías. Ele
ele é sogro do pastor Antônio Lima, ele é o pai da Genoveva, o pai da Ivanilza. Olha só! Ele foi o primeiro dirigente daquela congregação. Você acredita que ele já teve de ir para lá, deixar a bicicleta dele escondida no meio do mato, porque dava aquela chuva, aquele problemão, e ele tem que jogar a bicicleta na costa para poder vir embora. Você está entendendo? Ô, gente, vocês Então, imaginam a coroa desse povo? Eles não vão conseguir carregar. Então foi muito difícil. Meu Hoje, Deus do céu. A nossa igreja tem assim, não é tantos anos, né? Tem outras igrejas, por exemplo, Campinas provavelmente tem uma história um pouco mais longa, mas cada uma com a sua preciosidade, né? É uma história bonita de se contar, pastor. Olha, tinha um irmão, ele era da igreja de Madureira. Ele foi por muitos anos vice-presidente da igreja de Madureira. Não sei se você já ouviu falar do pastor Teodoro. Não, talvez o nome, mas a pessoa... Esse homem aí, quando a gente se encontrava, e normalmente a gente se encontrava lá no cemitério, num sepultamento de alguém, aí eu sentava com ele, e aí eu começava a perguntar para ele, porque ele era antes de mim aqui ainda. E como é que era ali, como é que era lá, mas ele contava, era tão gostoso a gente ouvir aquilo, a experiência que ele passava para a gente, essas histórias que eu estou contando que nem aqui. está passando para a gente hoje, né? Ele tinha mais histórias, porque ele foi antes de mim, não é? Ou seja, onde o pastor já via a casa, ele sabia que era mato ali antes. Sim. Tudo, meu Deus do céu, gente. Então são coisas assim, histórias bonitas que a gente às vezes coleciona. Sim. Bom, gente, olha só, eu sei que o pastor teria muito mais coisas para falar a respeito da igreja, porque a nossa igreja tem uma história realmente linda. Eu amo ouvir. Pastor, eu passaria a tarde aqui com o pastor conversando, porque eu acho muito lindo. Mas a gente quer saber um pouquinho do pastor Vigílio. Pastor Vigílio, família, esposa, filhos, trabalho. Então, hoje a minha esposa... Mandar um beijo para ela. Manda esse link para ela depois para ela assistir a gente, pastor. A Kátia é a minha esposa, não é? E hoje eu tenho 2 filhas. Passei muito nessa pinguela. Quem tá falando? Cida Souza. Ah, irmã Cida Souza. Passei muito nessa pinguela para ir no círculo de oração. Você tá vendo aí? A irmã Cida, hein? Nós somos dessa época, então a irmã Cida e a família da irmã Cida é muito unida com a família do primeiro dirigente lá, que é o pastor Isaías. Que é o Isaías. Então a irmã, tá vendo aí? Eu contando a história e ela reforçando para mim aí a pequena. Deus abençoe, irmã Cida. Gente, vai comentando aí no comentário pra gente se a voz tá saindo direitinho, se vocês estão ouvindo a gente legal, tá? Porque se não tiver, a gente organiza aqui, agiliza, porque nós precisamos que você acompanhe, gente. Essa história aqui, meu Deus, isso aqui vai pro Senhor da Glória. Então é o pro arsenal da igreja, vai ser guardado, olha, com chave de ouro. Então eu tenho 2 filhas e 2 enteadas. Uma das minhas enteadas mora na Austrália. Você vai mandar esse link para a Austrália, pastor? De repente. Olha, manda esse link para a Austrália. E ela vai gostar de ver isso. Que lindo. Beijo para ela. Fala o nome dela, pastor. Manda um beijo. Daiele, o nome dela é Daiele. Daiele. Olha só, esse é o podcast da UFADEC, a de Belém Cosmópolis. E o nosso convidado hoje é o pastor Vigílio. Então eu vou querer muito ver um comentário seu aqui nesse vídeo, tá? Dizendo que você ouviu a gente. Então, e a outra é a Karina
a gente mora tudo na mesma casa. Tenho 4 netos, né? Eu tenho 4 netos. É o Cauã, que mora comigo, e aí tem os filhos da Silvana, minha filha, Silvana. que é o Heron, o Heber, o Abner, tem a minha neta casada com o Abner, que é a Andressa, e tenho 2 bisnetinhas, a Milena e a Manuela. Essa é a minha família. Tem 2 enteadas e as outras 2, uma é a Silvana e a outra? Silmara. Silmara, não conheço a Silmara. Não, porque a Silmara, ela não está na igreja. Ela vai, ultimamente ela está indo na igreja central, Nazareno Central de Campinas. Ah, entendi. Então deixa eu deixar um beijo para elas, Silmara e Silvana. E a esposa do nosso pastor Vigílio, a irmã Kátia. Um beijo para vocês, viu? Então, e essa é a minha família que Deus tem me dado, né? O genro? Tem o Tem Hélio o genro. Gomes, o pastor Hélio Gomes é um dos meus genros, o marido da Silvana, e o Giuliano é o marido da Silmara. Só que o Giuliano, ele vai com a Silmara lá para Central de Campinas. Essa minha família não é muito grande, não. Mas deixou a semente. Tem os netos, pastor. Bisnetas. Ó. Tem bisneta já? Eu tenho 2 bisnetinhas. Olha aí, como não é grande. Olha aí, ainda vai, ó. E 2 gracinhas de meninas. São 2 anjinhos que Deus tem. Oh, meu Deus, todo vô, bisavô, bajula Nemo. Deus tem acrescentado a minha descendência. E olha, quando eu vou fazer a minha oração, que eu coloco o nome de todos os membros na minha oração, aí quando eu termino de colocar todos eles, inclusive aqui está na Austrália, aí eu falo assim, meu Deus, esta é a minha descendência, Senhor. E eu te peço, cumpra a promessa que está lá no Salmo 112, que diz que a descendência do justo, ela será poderosa na terra e a geração do justo será abençoada. Oro em cima de promessa. Olha isso aí, gente. Não tem como Deus esquecer de uma pessoa dessa. Tá ali, ó, Deus, ó, é promessa. Mas sabe por quê? Que uma das boas instruções para nossa oração é em cima de promessa, porque às vezes a gente ora aleatoriamente, a gente não é específico na nossa oração, mas orar aleatoriamente, Deus não tem um compromisso, Deus tem um compromisso com promessa. Deus quer que a gente seja específico, né, pastor? Ele quer que a gente seja específico e outra, às vezes a gente pede coisas que nem precisa. Então. Às vezes você pede coisas que nem precisa. E Deus, Ele se agrada quando você ora em cima de promessa. O profeta Daniel, ele orou muito, ele orava em cima de promessa. Um dia ele estava lá no reino da Babilônia e ele chegou na estante lá e puxou um livro lá, né? Quando ele puxou um livro lá, era o livro das profecias de Jeremias. Olha só. Aí ele abriu aquilo lá e começou a ler as profecias de Jeremias e ele chegou num lugar onde tinha uma profecia de Jeremias registrada. Vocês vão ser levados para o cativeiro, mas com 70 anos vocês vão voltar. Nossa. E aí quando o Daniel olhou aquilo, ele começou a fazer as contas. Mas está na hora de voltar então. Aí já começou a orar para Deus em cima das promessas. Meu Deus, que lindo, gente. E sabe o que Deus fez? Ouviu a oração dele. No primeiro momento. E eles vieram, né, para a sua paz. E tem uma outra coisa linda também, que tem uma profecia do profeta Isaías,
falando do imperador Ciro. Olha só, o imperador Ciro. E quando a gente está estudando teologia, que a gente entra nessas partes aí, a gente vê que o Ciro, um dia, o Ciro leu, lá no livro do profeta Isaías, Deus falando do nome dele, ele não tinha vários anos antes dele nascer, e Deus falando, vou pegar o meu ungido Ciro, e ele vai libertar vocês. Nossa, anos antes dele nascer. Antes dele nascer. Aí um dia o Ciro, aí quando ele vê o nome dele como Isso eu não sabia, pastor. como imperador persa, aí o Ciro, o coração do Ciro vibrou. Ah, não, vou libertar esse Deus é povo. esse que me conhece. Aí pegou e baixou o decreto para o pessoal voltar para sua terra. Olha só que isso, coisa. gente. E tem um outro rei, o rei Josias. O rei Josias, ele começou a reinar, ele tinha 6 anos de idade. E antes de Josias nascer, acho que uns 100, 200 ou 300 anos antes dele nascer, Deus já tinha falado, vai. Ele chegou num altar onde o rei Jeroboão estava oferecendo sacrifício pagão. Aí Deus mandou um profeta vindo de uma terra distante. O profeta chegou lá e falou assim, altar, vai levantar um homem cujo nome será Josias, e ele vai queimar sobre este altar os ossos de sacerdotes que oferecem sacrifício nesse altar. Ele profetizou isso. E ele falou, e tem uma coisa, Deus vai dar um sinal de que ele está falando, que é ele que está falando. Esse altar, ele vai rachar e as cinzas cairão na rachadura do altar. Ele mal acabou de falar, deu um estouro no altar. Meu Altar Deus. de pedra. Deu um estouro naquele altar e as cinzas caíram dentro daquela rachadura. Aí o rei Jeroboão... Gente, vai conversar com quem ama a Bíblia. Olha O isso. rei Jeroboão ficou bravo. Pega ele. Mandou pegar o profeta, né? Meu Deus. Quando ele esticou a mão, pega ele, a mão não voltava mais. Ah, A mão ficou seca e não voltava mais. Aí o rei tremeu na base. Homem de Deus, ore por mim para para que meu que braço volte. ore por mim para que a minha mão se me restitua. Aí o homem de Deus orou e a mãozinha dele voltou no local. Meu E aí Deus. ele quis dar presente para o homem. Agradar. Aqui não, eu não vou querer, porque Deus falou para eu não beber água aqui, não comer aqui, não voltar pelo meio. Olha, são histórias lindas. A Bíblia é maravilhosa. É, Gente, vem fazer teologia. Pastor Vigília aqui, ó. Meu Deus. Senhor. A Bíblia é linda, tem muita história bonita que você talvez, esta história que eu estou contando aqui, talvez muitos de vocês que estão conectados aí nunca ouviram falar. Mas tá vendo aí? É uma coisa tranquila. É um Que a cinza caiu dentro da pedra, pastor. Gente, eu sei que é feio, mas eu não sabia. Como prova de que era Deus que está, porque Deus fez isso. Para provar que é Deus que está falando, esse altar, ele vai trincar e a cinza vai cair dentro dessa rachadura. Meu Deus, é muito Na forte. mesma hora deu um estouro no altar. E deu aquela rachadura e as cinzas caíram ali dentro. O rei pega ele, a mão do rei ficou esticada, não voltava mais. Se levantou contra o Ó, profeta. Tá aí, ó. São coisas que acontecem. É, gente, hoje, né, pastor, a gente vê tantas pessoas achando que tem direito de falar o que quer, da forma que quer, e esquece que tem um Deus maravilhoso, que é amor perfeito, mas que também é Justiça, sabe Então, tudo.
Deus sabe o que eu penso, não preciso nem falar. Eu pensei, Deus já sabe o que é que eu estou pensando. E outra coisa, esse Josias que eu falei aí, passaram-se os anos e o homem nasceu, foi proclamado rei, e foi ele que fez juízo contra aquele altar, conforme a palavra de Deus. Se cumpriu. Cumpriu. É interessante a gente conhecer a Bíblia. Às vezes eu perguntava assim, pastor, porque assim, o Novo Testamento é tão mais fácil de compreender, né? Fácil, né? Assim, para qualquer pessoa ler e ali ouvir de Jesus, a história, é bem mais fácil, vamos dizer assim. Claro que se a gente cavar, vamos descobrir vários tesouros. Mas eu pensava comigo assim antes, o pastor falava, gente, Velho Testamento, tanta coisa, pra que a gente precisa saber dessa história toda? Eu pensava comigo, por quê? É normal que sintamos preguiça de procurar se interessar por algo que já passou. Só que, gente, a Bíblia ela é tão maravilhosa que mesmo com algo que já passou, Deus ele renova isso em nós. Então, a gente consegue entender muitas das vezes uma situação, né, pastor? sim. Que a gente tá vivendo, tá passando, você tá todo confuso, com a vida toda complicada. E lá atrás já aconteceu algo que você pode olhar e falar assim, epa, se eu for por esse caminho eu posso me dar bem. A palavra de Deus ela é completa. Então, como você falou, tem coisas que você lê assim, não tem noção do que é. A profundidade. Mas a Bíblia, o primeiro seminário que eu fui fazer, foi um pastor que ministrou, ele era do Rio de Janeiro e veio ministrar em Campinas. Aquele lá era um doutor, mestre, porque a Bíblia fala dos dons ministeriais e a Bíblia fala de 5 dons ministeriais. E esse pastor, ele era um mestre. Aí tem gente que tem uma facilidade, né, pastor? E eu tinha uma Bíblia, eu só tinha uma Bíblia, E muito simples, não era Bíblia de estudo, não tinha muito recurso. Não. Hoje não, hoje você pega umas Bíblias tá tudo explicadinho. Que tem tantos recursos. Aí um dia ele falou assim, quando ele estava começando o seminário, o que você vai fazer com a Bíblia só? Ele fez essa pergunta. O que você vai fazer com uma Bíblia só? Ainda as mais simples ainda. Aí ele começou a orientar. Você tem que ter Bíblia assim, Bíblia assim, Bíblia assim. Então hoje... Abre o entendimento. Hoje, por exemplo, tem vezes que eu estou lendo aqui no assunto, eu não consegui entender direito, eu pego uma outra tradução, trago para cá e começo a fazer as comparações. E aí você vai abrindo o seu entendimento. Só que é importante, pastor, por isso que eu sempre falo para as pessoas. Gente, independente do ministério que você é, da igreja que você é, se você faz parte de uma igreja séria, onde o foco dela é a palavra do Senhor, procure as pessoas mais idôneas, de maior conhecimento com a palavra de Deus e procura saber onde você pode entrar. Porque hoje, pastor, a gente tem Bíblia de todo jeito. Recentemente, uma das nossas recepcionistas aqui, ela falou assim para mim, ela fotografou uma Bíblia e mandou para mim perguntando se eu recomendava aquela Bíblia para ela. Eu falei, tem Bíblias melhores, porque aí eu já vi coisa aí que não bate, que não é correto. Hoje qualquer um pode editar, né, pastor? Sim, aí eu peguei, anotei 2 Bíblias boas para ela comprar. Uma das 2, ou as 2 se tivesse condições, porque é só assim. E oriento no meu curso teológico, eu oriento para os meus alunos. Vocês não vão comprando Bíblias sem tomar orientação.
Porque hoje tem Bíblia. Para não se perder, né, pastor? Hoje tem Bíblia de todo tipo, tem Bíblia que não é confiável. Então a pessoa precisa ter noção, orientação. Vai comprar um livro, porque a gente aprende muito também lendo livros. Mas Eu leio muito, pastor, amo. não compre qualquer livro. É. Peça orientação, peça ajuda, para não ficar jogando dinheiro fora. E também, gente, olha, você não buscar direção, você agir por conta própria. Nosso pastor presidente fala, lembra que você tem pastor, vem aqui, busca orientação. Eu tô aqui, pastor vice-presidente tá aqui, para poder direcionar, dar um norte para você. Por quê? Se você age por conta, você próprio coloca armas na mão do inimigo. Sim. Porque ele vai trabalhar aqui, gente, ó. Né, pastor? Você tem que... Nós temos uma irmã aqui na igreja, ela tinha um problema, ela estava com um problema e ela precisava de uma orientação. E ela estava se sentindo... Aí ela Perdida. Ela conversou justamente com a Jacira. A Jacira que entrou aí. A Jacira, ai Jacira, beijo. Ela conversou com a Jacira, aí a Jacira falou para ela assim, por que você não conversa com o pastor Virgílio? Ah, mas eu não conheço ele, e tem essas dificuldades. Ela falou, não, eu levo você lá. Olha, Aí a Jacira pegou essa irmã. eu quero fazer o curso de teologia. Raimunda, vem aqui, Raimunda, vem na igreja e conversa com um dos secretários aqui, você consegue. Aí a Jacira entrou em contato comigo. Eu falei, não, pode trazer. Aí a Jacira trouxe ela. Foi lá na minha sala onde você me achou lá hoje. Sim, fui buscar o pastor Virgílio na sala, gente. A Jacira chegou lá para eu falar com ela. Aí pus as duas para dentro, sentaram, aí ela contou toda a história dela, eu orientei ela. Resultado, está aqui na nossa igreja, servindo a Jesus O aqui. fruto tá aí. Servindo a Jesus aqui e fala para mim assim, pastor, ai como eu adoro a tarde da bênção. Oh, meu Deus. E ela vem na tarde da bênção, ela vem na escola bíblica dominical, inclusive a tarde da bênção está numa pausa agora até acertar alguns detalhes. Logo volta. E ela fez uma cirurgia no joelho, aí quando eu entro em contato com Entregou. O povo vai descobrir quem é. Quando eu entro, o povo não vai descobrir. Não. Ela está nova aqui. Ah, Quando eu entro em contato com ela para ver o estado de saúde, que ela fez uma cirurgia no joelho, sim. e eu preciso estar sempre orando por ela, orientando direitinho. Aí ela fala para mim, ai, tô com saudade da tarde da bênção. Logo a tarde da benção volta e vai ser uma benção. A gente vai estar anunciando aqui para todo mundo. Então, você vê quantas histórias bonitas, quantas coisas proveitosas que a gente tem, Sim. na verdade. Tudo na Bíblia, tudo aí à disposição. É isso, gente. Bom, deixa eu só dar uma pausa enquanto o pastor Virgílio toma uma água, tá bom? Deixa eu falar para vocês aqui. Logo nós falaremos também do curso teológico. Olha aí, ó, Raimunda, ó, vai pegando contato aí para você tirar todas as dúvidas. Bom, eu quero deixar um beijo, gente. Vocês viram que hoje, né, só tô eu aqui. Olha, a Raquel faz uma falta, minha amiga. Ela não pôde estar com a gente hoje. Quero deixar um beijo para ela, viu? Próximo podcast, a Raquel tá aqui com a gente. Deixa eu falar para vocês rapidinho do nosso patrocínio, dos nossos apoiadores, pessoas que estão acreditando neste projeto, né, que está aqui ao vivo. Gente, talvez tem gente que pense que é fácil, mas não é fácil estar aqui ao vivo, né, pastor? Não. Porque o nosso foco sempre será a palavra de Deus, claro, mas nós vamos encontrar inúmeras pessoas lá do outro lado que pensam de diversas formas. Sim. E a gente tem que ter, né, direcionamento nas palavras. O próprio Jesus encontrou esses obstáculos, né? Quem somos nós para não? Verdade. Então eu quero... Bom, antes de eu falar aqui o patrocínio, pastor, a gente tem uma marmita congelada para sortear hoje.
A nossa patrocinadora, a Jaque, ela trabalha com, né, com marmitas fitness, alimentação fitness. Então, para você que aí tá cuidando da saúde ou ainda não sabe por onde começar, comece pela alimentação. E a Jaque hoje ela disponibilizou, você vai concorrer uma marmita congelada, tá? Alimentação super fresquinha. No momento que você for se alimentar, você vai tirar um tempo antes, claro, da geladeira, vai deixar ali o degelo sair completamente para você poder usar. Gente, a Jaque, além dela trabalhar com marmitas fitness, ela pode montar o kit para você usar durante uma semana ou durante um mês. E o alimento não perde o sabor. O alimento ele fica ali perfeitinho. Hoje a tecnologia, pastor, arrasa. Então assim, você não vai perder nenhum nutriente, você não vai perder nenhuma vitamina, tá? Você que quer cuidar da saúde, tá fazendo academia e às vezes não tem tempo nem de cozinhar, né? O trabalho, outros afazeres. Olha, entre em contato com a Jaque, tá? A Jaque, você vai encontrar ela no @hfsaudavelmente, lá no Instagram. Corre lá e acompanha o trabalho dela que vocês vão amar. Então a Jaque hoje ela está disponibilizando uma marmita para a gente poder sortear aqui para vocês. Só que para a gente sortear, eu quero ver se esse povo está prestando atenção mesmo nessa live, pastor. E eu anotei uma data aqui. Agora vai ter um monte de gente que vai correr lá no vídeo lá atrás e vai rever. Eu anotei uma data aqui que foi a data de quando o pastor Vigílio chegou em Cosmópolis. Eu anotei. E eu quero saber, você aí, que ouviu essa data, o ano, tá, gente? 1900 e alguma coisa. Você que ouviu, não vai chutar, tá? Não vale chute. Você que ouviu, você sabe a data. Você que acertar essa data aqui no bate-papo, você vai ganhar essa marmita congelada. Tá bom? A gente vai deixar aqui no congelador. O Luiz me mata, mas eu vou deixar no congelador da igreja. Vou deixar aqui no congelador da igreja, bonitinha, fresquinha, para você poder vir retirar. Tá bom? É isso, gente. Qual foi o ano que o pastor Vigílio chegou em Cosmópolis? Você que acertar vai ganhar essa marmita. Amém? Da Jaque, da @hfsaudavelmente. Gente, corre lá. Ela faz detox. O trabalho da Jaque é maravilhoso. Uma menina tão nova, pastor. E tão perfeita na cozinha. Gente, coisa linda. Um dom que eu não tenho, Jaque. Deus te abençoe, viu? Te faça prosperar. Corre lá no Instagram dela que vocês vão ver na íntegra todo o trabalho dela, tá bom? Quero falar também da Adna. A Adna foi a que confeccionou nossas canecas. Eu sempre faço questão de mostrar, porque, olha só, pastor, com nome, ó, podcast UFADEC, com nome e tudo. Então a Jaque confeccionou nossas canecas, ela trabalha também com camiseta, com artes em geral. Gente, você que precisa fazer um trabalho aí para poder presentear um amigo, laços, uma variedade de coisas ela faz. Você encontra ela lá no Instagram, @adnaartes, mas você também encontra o perfil do negócio dela, né? Que é @personalizeaqui, tá? Todo trabalho que você imaginar que pode ser personalizado, a Adna faz. Ela é maravilhosa, é um amor de pessoa, uma grande mulher de Deus e tá apoiando esse projeto. Isso é maravilhoso. Deus abençoa a Adna. Espero que você esteja aqui nos ouvindo, acompanhando esse podcast. Geralmente, quando elas não podem nos acompanhar no momento... Gente, a Ana Maria Monteiro já acertou. Ganhou, fia. Ganhou a marmita. Fala o ano aí, pastor Vigílio. Ela estava prestando atenção. Ana Maria Monteiro da Silva ganhou a marmita. Acertou. Gente, não vai dar nem pra prolongar. Foi na cara. O ano que eu cheguei aqui foi 1977. Isso, pastor. Olha lá, ela acertou. Ana, é tua, minha filha. Olha que bênção, ganhou a marmita da Jaque. Que maravilha. Depois você me chama e a gente conversa direitinho. Ou pode vir aqui e vai retirar, tá? Na igreja. Vamos lá, falei da Adna, né? Aí agora quero falar da Marisa Nascimento. A Marisa também, pastor. Ela é uma das apoiadoras desse projeto, desse trabalho aqui no Ao Vivo. E acredita muito na gente, investe muito na gente.
acredita no nosso potencial. Além dela ser terapeuta, ela ainda é esteticista. É maravilhosa. Você vai lá no Instagram, @Marisa com Z, esteticista, você vai ver todo o trabalho dela, que ela faz com a pele. Gente, a Marisa é perfeita, tá? Lá tem vídeos, tem fotos, tem os contatos dela. Pode chamar no chat que ela responde. E também a gente tem os apoiadores da Raquel, mas a Raquel não passou para mim, Kel. Depois ela deixa aqui nos comentários, tá bom? Para vocês poderem acompanhar todo o pessoal que cuida do cabelo dela. A Ju cuida do cabelo da Raquel. E agora eu esqueci o nome da menina, pastor. A do pandeiro. Ai, meu Deus. Kel, você vai me matar, mas esqueci o nome dela. A moça que faz o pandeiro lá, ela que cuida das unhas da Raquel. Bom, gente, a Raquel não tá aqui hoje, né? Mas no próximo, com certeza, ela vai falar com mais detalhes. E a minha manicure e a minha pedicure, que é que cuida de mim, a Paty e a irmã Maria, tá bom? Você vai encontrar lá Paty News, lá no Instagram. Gente, esse povo tá todo no Instagram. Eu sei que o Facebook é maravilhoso, é mais fácil, o povão tá lá. Mas Instagram é uma plataforma mais para negócios, para você mostrar na íntegra mesmo os bastidores. E se acompanha bastante coisa por lá. Então vai lá, segue essa galera, tá? Conhece eles, porque a gente divulga mesmo o trabalho deles, porque a gente vive isso, tá bom? Deus abençoe, que Deus faça prosperar cada um. Cadê o Samuel? O Samuel não entrou na live. Samuel, entra aqui na live para deixar o @ da tua mãe, tá bom? Beijo para vocês. A Mercedes Mello. Oxe, aí, fala. Eu não entendi, uma Mercedes. Mas vamos lá, vamos seguir com o pastor Vigílio aqui, porque a irmã Ana Maria já ganhou essa marmita, gente. Não deu tempo, vocês não foram rápidos. Olha aí, ela chegou primeiro. Bom, vamos lá com o pastor Vigílio. Pastor Vigílio, a hora voa, né? Mas é tão bom ouvir falar da palavra do Senhor. Me disseram eu saí pesquisando, né? Eu falei, gente, eu sei que o pastor Vigílio é o nosso vice-presidente, é um grande homem de Deus, é uma bênção nas nossas vidas, mas eu queria conhecer algo que, sei lá, nem todo mundo sabe. E para quem não sabe, o pastor Vigílio já foi vereador. Como é essa história? Olha só onde eu fui catucar. Eu fui. Eu me lembro, o meu avô, ele era... Na cidade, ele seguia os políticos. E então, um dia foi um político lá na nossa cidade, e o nome desse homem era Abreu Sodré. Era o nome dele, Abreu Sodré. Abreu Sodré. Eu era criança, e aí nós estávamos no comício. E chamaram esse homem para poder falar da política, era concorrente também. E aí esse homem começou a fazer o discurso dele. Gente, impactante. O discurso daquele homem era impactante. Eu ficava assim olhando para ele. Encabulado. Falei, um dia eu vou ser um político, pensei comigo. Pelo menos fazer a tentativa, né, pastor? Aí eu saí da cidade, mudei para Campinas e aí mudei para Cosmópolis. Quando foi no ano de 88, me convidaram para fazer parte da política, me convidaram para ser candidato a vereador e tal. Aí eu acabei aceitando. Por curiosidade, conhecer como que era Acabei aceitando. Aí, eu fui eleito. Olha, foi eleito! Eu fui eleito. A minha gestão foi de 89 a 92. 89 a 92. Aí eu fiz parte da nossa Câmara Municipal. Aí eu fui eleito e tal. Na segunda tentativa, eu não fui eleito, porque eu tive um concorrente
E na igreja, esse negócio de concorrência é perigoso. É perigoso porque começa a pulverizar e aí o que aconteceu? Nem eu e nem ele. Difícil isso, né, pastor? Nem eu e nem ele. Ah, tá bom, né? Só que aí eu propus, não vou concorrer mais. Acabou. Aí não quis entrar mais. Não, Mas não gostou quis. da experiência, pastor? Foi Você boa. achou? Não, foi boa a experiência. Por quê? Porque tem pessoas que pensam que o vereador chega lá na Câmara, ele faz o que ele acha que deve. Abriu assim o entendimento para essa área, né? Sim, sim. Aí eu falei, não, eu pretendo não concorrer mais. E aí vinha irmão da igreja, se você não for concorrer, eu vou, então pode ir. Antigamente era diferente do que está hoje, pastor? Não, Não? não, porque é a mesma A coisa. política é a mesma coisa. É a mesma coisa. Teve uma vez que foi colocado um projeto e vamos lá para fazer a votação. E a minha bancada não queria votar favorável ao projeto. Eu nem me lembro mais qual foi o projeto, mas na época para mim foi um projeto bom. Aí eu falei para a minha bancada, não, mas eu vou votar favorável. Aí eles, não vou votar favorável porque fala isso de mim, o outro fala aquilo de mim, e essas picuinhas. Eu falei, se tem problema pessoal, vai lá, conversa. E resolve. Mas uma coisa que eu estou achando que é um projeto bom, por causa de picuinha pessoal, e eu vou votar contra, eu falei, não, vou votar favorável. Se é bom para o povo, É. não está lá pelo povo, né? Aí pastor? votei contra a minha bancada, mas votei favor. E o partido que estava colocando o projeto, eu nunca simpatizei com eles. Nunca. Mas o projeto é bom. O projeto é bom. Se todos pensassem assim, né, pastor? Aí votei favorável ao projeto. Você ganhou um monte de inimigo, hein? Né? Bom, passou essa época, aí eu me propus não entrar mais na política. E aí, todo pleito aqui eu sou convidado, o pessoal me convida, não me abandonaram não. Olha só. Não me abandonaram. Inclusive nessa que passou, por exemplo, para entrar o Felisbino, falei, não quero mais participar. Agora o meu negócio é só com Jesus, que é a igreja. Igreja, família, Jesus. Aí não entrei, mas fui de 89 a 92, eu fui vereador aqui. Olha só, foi uma boa experiência. Foi. Também pode aconselhar nessa área, né, pastor? Todos os nossos candidatos, todo pleito que tem, as pessoas vêm falar comigo, eu sempre falo, olha, é o seguinte, mostro os prós e os contras. Porque tem gente que não tem estrutura para entrar nisso aí. Pessoas da igreja, hein? E eu cheguei a falar para ele, ó, se você vai concorrer, você não fica esperando da igreja, não. Você corre trabalhar para fora aí, procura conquistar os seus eleitores fora da igreja, porque a igreja não tem compromisso com A ou com B. A igreja exerce o dever dela de cidadã, mas ela não pode estar se comprometendo, porque vamos supor, normalmente na igreja, acho que dessa última vez, acho que teve mais de 10 candidatos. Então, Gente, isso aí só um atrapalhando o outro, só isso. deveria ter uma união, né? Em relação a isso. Mas eu, quando eles vão concorrer, eu converso, oriento, explico os prós e os contras, os perigos de não suportar as pressões, porque a pressão é terrível, terrível. É.
Falar sobre política hoje no nosso país é... Tá, eu tô decepcionado. É. Mas Vida que segue, Jesus está voltando, você precisa ter o teu coração avivado para que você não perca o arrebatamento, tá? viu, Neila? E com esse negócio de eu ver esse Abreu Sodré fazer o discurso dele. Ah, sim, o Ah, Abreu. É, Como é o nome do homem? Abreu. Pera lá. Nem eu anotei o nome do homem. Será que eu falei certinho? O sobrenome é Sodré. Sim. Né? Aí eu ainda vou ser um político. E aí quando eu vim para cá surgiu essa oportunidade. Menina, nos comícios, o meu partido deixava eu por último. Nossa. Chamava todos aqueles meio. E quando chegava no fim do comício, partido pro fim, aí jogava o microfone na minha mão e eu subia naquele caminhão. Mas eu impactava nas palavras. Olha o povo só. Vibrava. O povo gosta disso, né, pastor? O meu discurso era discurso político. Tem gente Porque você queria, uau, né? Que top. Não tem nada gravado pra nós ver? E depois. Será que a gente não acha se a gente cutucar por aí? Não sei. E depois tem uma coisa. Eu tenho intimidade com o microfone. Olha que chique, gente. Quem fala é o vosso vice-presidente. Isso é maravilhoso. Você traz o homem pro podcast e a apresentadora fica super constrangida porque ele tá acalma em pessoa. Neila, esse negócio de microfone pra mim não me assusta. Isso é muito bom. Eu já falei na presença de deputado, já falei esse negócio de microfone. Pastor, fala pra mim uma coisa, uma curiosidade que surgiu agora, você falando aí de comunicação e tal. Bom, o microfone é uma coisa normal pro pastor, mas como assim como que isso nasceu no coração, de falar, ter eloquência? Por quê? A vantagem de quem fala, de quem gosta de falar, você tem que se preocupar que quem tá lá tá te entendendo. Porque tem gente que gosta tanto de falar, mas aí o outro não entendi nada. E aí, como é que foi isso, pastor? Olha, é o seguinte... Só através da Bíblia, palavra? Isso tudo começou na igreja. Na igreja. Eu estava chegando na igreja, era jovem, e tinha um obreiro que ministrava os cultos nas residências. Aí eu falava para ele assim, olha, faz o seguinte, eu tenho muita vontade de dar testemunho. Eu tenho vontade de aprender a pregar. O pastor era um membro? Eu era um membro. Um membro. Mas jovem. O pastor começou, né? Fez a escadinha, né, pastor? Isso, eu fiz a escadinha. Eu passei por todas as fases do ministério. Eu cheguei na igreja, meu primeiro passo fui a diácono. Aqui que eu fui separado a presbítero, depois eu fui a evangelista, depois eu fui a pastor e depois fui convidado a ser o vice-presidente. Então eu peguei todos os degraus da escala. Que top, pastor. É um orgulho para nós, gente. Vocês não têm noção do que é estar aqui nessa tarde. Aí eu cheguei nesse irmão e falei, eu tenho muita vontade de pregar, eu tenho vontade de dar testemunho, então eu vou cooperar com o senhor nos cultos, nas casas. E o senhor deixa eu falar. E o senhor me dá a oportunidade, me chama. E foi assim que eu fui aprendendo. Porque no começo, você chega na igreja, se olha todo aquele povo na igreja, aquela iluminação que... Aí você, né? Agora, lá nas casas, tudo mais discreto, tudo mais, aí você consegue. E aí... Fica mais à vontade, né? E quando eu era jovem, naqueles cultos de jovens da igreja, cultos de ceia, aqueles cultos ao ar livre, eu fiz muito isso. É mesmo? Pegou mesmo a caixinha de som, pastor? Fiz muito isso daí. Meu Deus.
eu tenho. Sem se importar com feedback. Não. Eu tô aqui para pregar a palavra e eu fazendo, eu vou aprendendo e eu vou falando o que tá no. Nossa, aí, que tudo! E aí, gente, é muito bom ouvir isso. Isso aí foi o meu desenvolvimento, porque eu era jovem. Hoje tem o pastor Valquermi, nós éramos da mesma cidade. Eu, o pastor Valquermi, o pastor Silvio. O Silvio secretário? Isto. Silvio. Eu vi o Silvio antes de subir para cá. Falei, ainda vou trazer o Silvio aqui nesse podcast. Eita, e o Silvio, nós éramos todos da mesma cidade. Hoje o Lito, o Carlos Soares, a Egento, o pastor Valquermi. Sim. Nós somos da mesma origem, a mesma cidade. E se você chegar na esposa do Valquermi, que quando eu conheci os dois, eles eram adolescentes. Olha isso, gente. Eu conheci o Valquermi. O pastor Valquermi é o nosso tesoureiro. E eu conheci o pastor Valquermi. Isso, né, pastor? Falei errado não, né? Não, tá certo. Eu conheci o pastor Valquermi, a esposa dele, a Neuza. Eles eram adolescentes e nós estávamos aprendendo música juntos. Gente, o pastor Vigílio é músico. Tem isso também, pastor. Toquei muito. Meu Deus. Eu toquei muito tempo na banda da igreja aqui. Coral, Régio Coral. E você sabe, eu só parei de tocar na banda da igreja porque eu fui acometido de hérnia. Então eu fiz uma cirurgia de hérnia. Ela voltou. Não pode fazer força, né? Aí eu fiz de novo. Recentemente, eu comprei um instrumento para voltar para a banda, porque eu ouvi um testemunho do pastor Gerson, lá do Bela Vista 4. Sei, pastor Gerson. Aí, eu ia muitas vezes lá no Novo Cosmópolis, quando ele era de lá. Aí eu ia para lá, aí um dia ele conversando comigo, ele falou assim, eu vou falar para você como foi que eu vim para Jesus. Eu falei, então fala. Ele falou, se lembra quando você solava aquele um passo só? Nossa. Olha como é que é as coisas. Eu falei, sim, eu solei muito tempo esse num passo só. Aí ele falou assim, pois é, eu vim para Jesus porque você estava solando aquele hino e aquilo falou no meu coração. E eu resolvi dar um passo. Pastor Gerson? É. Aí eu falei, poxa, mesmo Gerson? Ele falou, é. Que bênção, Aí eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar um instrumento e vou voltar a fazer os meus solinhos de novo. Ora, está dando fruto. Então, bora granjear. Só que aí eu comprei o instrumento e tal, e comecei a voltar para a orquestra. Só que aí eu comecei a sentir sintomas da hérnia de novo. Aí eu falei, não vou forçar. Não pode forçar. Não vou forçar. Depende muito, né, pastor? Dessa força. Aí eu peguei, já vendi o instrumento, abri mão de tudo, falei, vou ficar só na regência. Mas aí, a gente estava falando de comunicação, eu gostei desse negócio. Eu estava falando de comunicação. E aí o pastor ia nos cultos, ar livre, nas casas. Eu ia nos cultos e todo culto ele me chamava para falar e eu falava. E fui me desenvolvendo com isso daí. Aí começou... Porque assim, pastor, eu fico pensando assim... tem muitas pessoas que quando vai pregar a palavra, ela faz lá, né, um esboço enorme, estuda. Mas tem gente, pastor, que lê um versículo, não anota nada. Eu não sei anotar. Se eu anotar, pronto. Gente, eu vou abrir para vocês aqui, ó, para quem está acompanhando a gente. O irmão Luiz fala para mim assim, mas Neila, faz um script. Eu falo, irmão Luiz, se eu fizer um script, eu travo tudo. Eu não sei falar lendo. Neila, eu acho que depende, né, pessoal? Uma característica. Característica individual de cada um. Né? Eu não sei fazer esboço para pregar. Não sei. Hoje à noite, eu vou lá para a cidade, para o Jardim de Lourdes. Vai pregar lá hoje? Vou. Hoje, quarta-feira, gente, pastor Vigílio no Jardim de Lourdes, olha aí. O pastor lá me convidou, então eu vou lá hoje à noite.
A única coisa que eu faço é onde eu vou ler, qual vai ser o texto, qual vai ser o assunto. Aí pronto, eu vou com isso na cabeça e... Então, o segredo está em não só ler a Bíblia, praticar, viver. Aí é onde, onde o Davi fala, né? Escondi a tua palavra no meu coração. O segredo está aí, né, pastor? Então, Neila, é o seguinte. O pastor já sabe, os meus pastores, ninguém precisa me falar, ó, amanhã você vai pregar. Prepara que amanhã... Não precisa falar isso. Já tenho experiência, né, gente? Eu posso vir para o culto e aí chega no culto, pastor, você vai pregar. Pronto. Me chama e eu vou lá e falo. E tem outra coisa. Não tem esse negócio. Mas pode ser casamento, pode ser batismo, pode ser cerimônia fúnebre, apresentação de criança, o que for. Culto de aniversário. Gente, mas é que hoje, né? Bom, bora a apresentadora dar um pouquinho de trabalho do pastor aqui. É que hoje o pastor Vigílio já tem bagagem. Qualquer um com uma bagagem dessa ia dizer assim, gente, eu não preciso de esboço, mas não começou assim. Só que para começar precisou do quê, né, pastor? Coragem, vontade. E outra coisa, às vezes eu falo hoje, às vezes eu cobro da liderança de jovens, porque hoje eu vejo os jovens muito acomodados. Eles se acomodam em chegar no culto, cantar um hino, 2 hinos no grupo. Mas não é só isso. Não é. O jovem tem que pregar a palavra. Às vezes eles falam assim, bom, hoje vai ter, domingo é culto de jovens. Qual é a preocupação deles? Quem que a gente vai convidar para pregar? Que isso, meu Deus do céu? Levanta um jovem aí e prega. Eu fui dirigente de culto aqui de jovens e de crianças na década de 80. Olha. Na década de 80. 3 anos depois. Eu tô boa de data hoje, hein? Aí 3 anos depois que o pastor chegou. Aí eu abri, eu não falava com ninguém. Começava o culto. Vamos ouvir fulana de tal. Vamos ouvir o cicrano e tal. Aí quando chegava na hora da pregação, a fulana, ela vai pregar hoje. Hoje ela não vai cantar, ela vai pregar. Meu Deus do céu, pastor, que estreito. Que estreito. Ela não vai cantar, porque eu sabia que se eu não falasse ia chegar lá, eu quero cantar um hino. Não é só cântico, tem que pregar. A fulana hoje vai pregar, hoje ela não vai cantar, já cortava logo ali, não vai cantar, ela vai pregar. A menininha vinha tremenda, a Bíblia quase caindo da mão, aí Vai vinha. pregava. Meu Deus, é um ofício de todos, não é, pastor? Sabe o que acontece? Agora não, porque agora já faz tempo que... Antigamente eu ia conduzir os cultos. Quando eu estava conduzindo os cultos, ô Neila, irmãs escondendo uma atrás da outra, assim, ó. Com medo do pastor. Com medo de eu dar chamar. oportunidade. E eu tô só olhando, daqui a pouco. Irmã fulana, se escondendo. Meu Deus, gente. E não pode, irmã Neila, não dá. Tem que... As mulheres pregam, os jovens pregam, as jovens só não pregam porque ninguém deixa eles quietinhos lá. Mas põe na minha mão para ver. Gente, você fica esperto quando o pastor dirigir o culto. Não, é isso mesmo. Para mim... O pastor, ele enxerga, viu? Olha eu, gente. Eu tão novinha, já uso óculos, pastor. Ele enxerga a gente lá longe. Quem gosta do fundão aí... Então é Cuidado. assim. É assim. Então, o meu começo foi assim. Pregando em culto de jovens, na igreja e tal. Porque lá, eu como jovem pregava, tinha umas 3 ou 4 jovens moças que também pregavam. Então era uma igreja com essa riqueza toda. Olha só.
Pastor, bom, com tanta experiência, gente, nós ficaríamos aqui sem pautar tempo, né? À vontade, porque história tem, muitas experiências tem, isso pra gente é maravilhoso. Pastor, convida o pessoal aí né? Vai começar a nova turma de teologia. Gente, eu não fiz o meu cadastro ainda, meu Deus do céu, eu quero começar a fazer. Eu vi aqui que o irmão Luiz colocou, ó, você é membro da nossa igreja de Belém de Cosmópolis, paga apenas R$ 50 de mensalidade no curso teológico médio de 2 anos, 18 matérias. Aí ele colocou mais assim, ó, nossa escola teológica, ETADEC, afiliada à AETAL, Associação de Escolas Teológicas da América Latina. Nós estamos chique, hein, pastor? Curso de bacharel livre em teologia para membros da nossa igreja AD Belém Cosmópolis, paga apenas R$ 75 mensal, 2 anos. Entre em contato. O contato tá tudo aqui abaixo, gente, ó. É muito bom. Você que, é claro que não precisa necessariamente só ter um cargo. Qualquer pessoa pode, não pode, pastor? Sim, até porque... Crescer no conhecimento? Porque se existe uma coisa importante para você ter um cargo, já é o conhecimento. Então, eu, por exemplo, há mais de 20 anos, eu tenho quase 30 anos ministrando aqui na nossa igreja, no curso da ETAD. Esse papo tá bom demais. Oh, que pena que tá perto de acabar. Raimunda da Silva. Então, pessoal, é o seguinte, ó. O pastor, ele tem um projeto de parar com o curso da ETAD. O projeto dele é continuar só com a ETADEC. Qual que é a diferença, pastor? Eu não sei. Não, a diferença é só nome. É só nome? Só nome, mas o material, as matérias, todas elas são úteis e importantes. É porque quando a gente a ETAD é como se ela fosse minimizada? É isso? Não é. Como que é? Explica aí, pastor. Seguinte, a ETAD é porque ela começou primeiro, veja que eu estou com quase 30 anos de ETAD ministrando. E a ETADEC começou na gestão do pastor. O pastor não tem 5 anos aqui. 4. 4. Então, essa escola, a ETADEC, é uma escola que o pastor está instalando aqui, porque a ETADEC aqui é um curso da igreja. E a ETAD, entendi. A ETAD, inclusive, é com 2 Es, ETAD. Deixa eu ver o que o Luiz escreveu. Escreveu ETADEC, cadê ETAD? Não, ele não colocou aí não, porque o pastor não está divulgando. Ele não colocou não, tá certo. Eu estou na ETAD terminando os meus alunos que estão seguindo para o final do curso, não é? E então o projeto aqui é parar. Mas, então, essa é a diferença. A ETAD, que é com 2 Es, é escola... Escola teológica escola de educação, porque é 2 Es. Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Uau! A faculdade da ETAD é aqui na rodovia Campinas-Mogi-Mirim, tá? Então, nós pegamos os livros lá e ministramos aqui. Eu faço isso já tem... Que facilidade para o povo, né, pastor? Sim, eu faço isso Meu já Deus. tem quase 30 anos. Se você tivesse noção que nem eu que estou ministrando esse curso eu tenho, porque eu não registro isso. Tudo vai para lá. Mas o que já passou de alunos aqui dessas igrejas por mim aqui, e pode ver, falou de ETAD, procura o pastor Virgílio. Pastor, quantas vezes na semana? Uma vez na semana. Toda segunda-feira. Eita, gente. É uma vez na semana.
a facilidade para você fazer o curso é muito importante. A pessoa paga a mensalidade e também os livros ou na mensalidade já inclui os livros? Já inclui. Gente do céu, tá muito fácil. Olha, muitas das vezes a palavra do Senhor mesmo diz que a gente perece por não conhecer. E olha, o meu curso é 4 anos. É 4 anos. Quer fazer idade? Quero. 4 anos. Passa que você nem vê. Voa. Isso. Pastor, deixa eu perguntar. Existe alguma possibilidade, por exemplo, olha, a pessoa vai lá e fecha, quer fazer a idade e daqui 2 anos essa pessoa resolve se mudar. Ela consegue online concluir esse curso, não? Consegue. Se ela mudar e lá na cidade para onde ela for existir o núcleo da ETAD, é só transferir. E se for fora do país? Se for fora do país, tem lugar fora do país que tem a ETAD. Tem. Mas assim, para fazer diretamente com a Debelém aqui de Cosmópolis, com um pastor online, não consegue? Aí o online ele tem que fazer direto com a faculdade da ETAD. Aí ele... Mas dá para fazer esse trâmite para não perder. Para não perder. Porque tudo pode acontecer, né, pastor? Porque às vezes tem uma pessoa lá do outro lado que ela tem essa dúvida e às vezes não consegue se expressar aqui nos comentários, né, gente? Inclusive, ó, o curso tem uma duração de 4 anos. Mas sabe o pastor Marêncio? Sei. Ele ficou acho que uns 12 anos fazendo o curso. Não quis sair mais? Porque é o seguinte, ele começava a fazer, vamos supor, ele começava a fazer 6 meses que ele estava fazendo o curso, aparecia um trabalho para ele no Rio de Janeiro, por exemplo. Ai, teve que trancar. Aí ele parava e viajava, trabalhava, depois voltava. Para continuar. Então existe essa possibilidade de trancar. Existe. Claro que tem um templo, tem ali uma concordância. Existe, porque é assim, ó, vamos supor. Que legal, gente. Vamos supor, a gente está de férias agora. Volta quando, pastor? Fevereiro? Aí não, eu volto em dia 30 de janeiro. Então dá tempo de fazer a matrícula. Aí, só que é o seguinte, eu estou segurando um pouquinho a matrícula, já que o pastor não quer que ele quer terminar o curso aqui, passar só para o curso aqui da igreja. Então eu estou nesse drama, porque tem gente que diz, e aí, pastor, eu queria fazer com você, não sei o que. Eu falei, meu filho, mas agora olha... Tem que esperar resolver, mas tem tempo. Hoje ainda é dia 11 de janeiro. A gente, sempre que houver algum recadinho pra gente passar pro pessoal, pastor, é só o pastor notificar a gente, que a gente fala, a gente comunica, mas eu também quero fazer. E olha, gente, é bom fazer um curso teológico, é muito bom, porque a gente aprende, tem coisa nele que você está entendendo assim, quando você cai lá dentro da classe, aí chega lá o pastor Virgílio, irmãos, é o seguinte, olha, tal, pá. Mas é assim, pastor? Tem um texto bíblico que a gente vê, inclusive, Obreiros citando errado. A Bíblia fala assim que nós temos que... Hora de polêmica. Ai, se nós tivesse tempo para problematizar um pouquinho. A Bíblia tem um texto registrado, não me lembro onde agora, mas se for procurar eu acho. Está registrado assim, comunicai com os santos nas suas necessidades. O que está escrito? Comunicai com os santos nas suas necessidades. E tem alguém que pensa, interpreta isso diferente. Porque alguém acha que comunicar com os santos nas suas necessidades é eu chegar e expor para você uma dificuldade que eu estou passando para você poder me ajudar. Mas não é isso. Não, pastor? Não. O comunicar com os santos nas suas necessidades é
E eu descobri que tem uma família, que o marido está desempregado, que não sei, e já está até faltando coisa lá na casa dele. Aí eu pegar uma cesta básica e levar lá. Não é o necessitado pedir. Não, Gente, É sempre eu. preguei errado. é eu ajudar o necessitado. É os de fora que tem que ver. É. Então, quem viu é que tem que comunicar e ir lá e ajudar. A comunicação é essa. Olha isso, quem tá vendo aí as coisas e não tá fazendo sua parte. Não, sinceramente. Olha, Meu Neila, Deus, a pastor, sempre vantagem... preguei errado. Não, e eu também já preguei Meu errado. Deus. Bom, se a gente fosse falar de alguns versículos da Bíblia, nós ia longe. É? Porque tem coisa. Tem coisa. Tem coisa que aí, gente, ó, por isso que eu falo, ó, o valor aqui cabe no bolso, gente, olha, de qualquer crente. E tem uma coisa, os meus diletos internautas, se você precisar de ajuda para interpretar o texto bíblico, eu sempre falo na aula da escola dominical. Você tem dúvida, não vai embora com a sua dúvida. Fala. Pergunta. Mas o pessoal me encontra. Outro dia eu estava descendo a 7 de setembro, descendo a escadaria do Banco do Brasil. E uma irmã estava descendo. Essa irmã é lá do Jardim de Lourdes. Ela estava descendo. Pastor, que bom eu te encontrar aqui. Preciso de uma informação. O que foi, irmã? Puxou um assunto da escola dominical. Olha, o ensinador disse que é assim, assim. Eu falei, não, irmã, é assim, assim e assim. É por isso que a igreja, né, pastor, para poder um irmão ele ter um cargo de obreiro ou alguma coisa, primeiro ele tem que fazer o CFO. É CFO que fala aí da formação de obreiro, né? Isso. E aí fazer as demais coisas é uma regra. Para não ensinar errado pro povo. Não pode. Você tem que ensinar certo, né? E aí eu conversei com a irmã, orientei a irmã, ela ficou feliz, eu também, cada um foi pro seu canto e pronto. Olha só, tirou a dúvida. Tira. Então eu falo na escola dominical, gente, por favor, eu na minha aula teológica, eu já deixo o meu telefone à disposição dos meus alunos. Uma vez, eu terminei uma aula, era 10 horas da noite, eu fui para casa, minha aluna foi para casa dela e tal. Quando chega lá na casa dela, ela puxa um assunto que eu ensinei na aula daquela noite. E o tio dela estava lá, na casa dela. Aí o tio dela falou, o seu professor está te ensinando errado. Falou para ela. Eita. Seu professor está te ensinando errado, porque eu falei isso naquela noite, eu falei que quando uma pessoa morre sem Jesus, direto para o inferno. Não tem esse negócio de esperar não sei o quê, ou purgatório, ou tatatá, não tem isso. Morreu sem Jesus, está perdido e acabou. Aí ele falou, o seu ensinador está errado, porque aqui na lei dos homens, para ser condenado, primeiro tem que passar pelo julgamento aqui na lei dos homens. Agora ele está falando que já direto para o inferno e tal. Aí a menina já ligou para mim da casa dela. Mas ela era evangélica. Sim. Aí ela ligou para o pastor, contou a história para mim. Porque é mais do que normal também a pessoa de início, né, pastor? Surgir várias dúvidas. Né? Aí eu falei para ela assim, fala para o seu tio que quem está enganado é ele. Porque as pessoas não sabem, Neila. Lá embaixo... De que forma foi dividido as Isso, coisas, ó, né? Tem o poço do abismo, que é uma coisa. Tem o Hades, São departamentos. que é o inferno, que é outra coisa. E tem o lago de fogo e enxofre,
gente é um terceiro departamento. E a maioria do povo da igreja não sabe isso. Sabe uma coisa, pastor, que eu costumo falar? Eu nunca fiz formação nenhuma teológica, eu tenho vontade porque eu amo a palavra de Deus. E eu também não gostaria de, né, como eu gosto da área da comunicação, me comunicar errado. Sim. Porque tem pessoas que vão olhar e vai dizer assim, não, ela tá errada, mas tem pessoas que vai aceitar o que eu digo. Então, tem que partir de mim a vontade de aprender para poder fazer certo. E uma coisa, gente, que eu sempre falo é que o céu é organizado, o inferno é organizado. Não pense você que vai chegar lá no inferno e tá bagunçado, porque não tá não, cada um tem seu lugarzinho. Ó, no milênio, a Bíblia diz que o diabo vai estar preso por 1000 anos. Vamos fazer um negócio? Promete pra nós que o pastor volta pra fazer uma série pra gente sobre arrebatamento, sobre milênio, sobre grande tribulação. Pastor, existe aí os crentes, eu sei que tem muita gente que pensa em pré-tribulação. Olha, é um negócio assim gigantesco. E, gente, e o apocalipse mesmo, tem gente que fala assim, mas tá tudo ali, mas tem gente que não entende. Eu mesma tenho muitas dificuldades. Volta pra gente fazer uma série, pastor, pra conversar sobre isso. Tipo assim, ó, tirar 4 quarta-feiras só pra falar. Eu venho. Vem, olha aí, gente, pastor Vigílio vem. Deixa eu deixar um beijo aqui, pastor, pra Rosângela, que deu a paz pra nós, pra Raimunda, que também entrou, aqui tá mais fácil ver, pra todo o pessoal que tava aqui, pode falar, pastor? Eu acho que, se eu não estiver enganado, essa Rosângela, ela só deu a paz, não tem fotinha, pra gente saber quem que é. Porque eu tive uma aluna daqui da igreja que passou pela idade comigo 4 anos. Tá, então, pastor, eu sei que a gente tem assuntos, meu Deus do céu, seria muito bom ficar aqui. Mas já vai dar 4h40. Já, a hora voa e o pastor vai pregar hoje, gente. Eu preciso liberar ele. Preciso liberar. Eu sei que essa conversa tá muito boa. Quem não pegou do início, volta lá, gente. Começa a ouvir um pouquinho. Nós conhecemos um pouquinho sobre a vida do pastor Vigílio. E vamos marcar, pastor, de fazer uma série aí. Porque eu já vi o pastor na igreja falando sobre milênio, sobre essas coisas. E eu acho que nós estamos vivendo uma fase no mundo onde eu oro assim, pastor, falo, Jesus, derruba o povo da cama, Senhor, desperta esse povo, aviva a nossa igreja. Meu Deus, queima o coração desse povo para poder se preocupar, estar atento. Tem uma outra coisa que eu perguntaria. Quem que vai ouvir a buzina? Quem vai ser salvo? Quem vai ficar? Tem tanta coisa pra gente. E depois, Né? lá no livro do Apocalipse tem 7 selos, 7 trombetas, 7 taças que vão serem tocadas. Quando vai ser isso? Então, olha só. Muitas perguntas que se perguntam no livro do Apocalipse é quem vai ser primeiro? É a grande tribulação, milênio? Nós vamos chegar a ver o anticristo, né, pastor? Tem tanta coisa. Você está entendendo? Chegaram a me perguntar uma vez aqui na igreja se lá no céu a gente vai comer. Bom, eu não tenho dúvida disso. Eu olhei para quem me perguntou e falei, com certeza. Sabe o que vai ser melhor? É que lá a gente vai comer e não vai engordar. Tá certo. Isso vai ser bom. Bom, gente, a gente precisa finalizar. Nós vamos agendar direitinho com o pastor Vigílio. Eu sei que é muito prazeroso estar aqui, pastor, aprendendo. O coração da gente queima mesmo de alegria de saber que tem uma pessoa com tanta experiência, com uma vida... Poxa vida, é muito raro, gente, isso daqui. Hoje, com tantas coisas que tem por aí, tantas igrejas, tantas placas, tantos homens que se dizem homens de Deus, não se preocupam com ovelha, está preocupado com outra coisa. E nós temos uma pessoa aqui que para nós é referência, para nós olha, pastor, é um prazer enorme poder tê-lo aqui conosco, poder
vir num culto onde o pastor libera uma palavra sobre as nossas vidas, aonde, sabe, o pastor Virgílio, ele é bem direto, sabe, gente? Quem nunca veio no dia com o pastor Virgílio pregando? Vem, você precisa vir, você precisa conhecer a AD Belém, porque trata, mas é direto, né, pastor? Sim. É direto, é objetivo. E de uma forma que não machuca ninguém, porque É a verdade. Porque para nós poder pregarmos e ser às vezes direto, tem que ter aquele cuidado. Tem gente que ao invés de te deixar feliz, te entristece. E a pregação não é para isso não é para estar entristecendo ninguém, jogando indiretas, não é nada disso. É a palavra de Deus, gente. É isso aí. A gente faz a nossa parte e o Espírito Santo faz a parte dele. Mas eu atendo sim. Amém. Glória a Deus. Nós vamos marcar, pastor. Ó, eu vou conversar com a Raquel e nós vamos marcar. Aí eu falo direitinho pro pastor pra gente poder fazer essa série. Tá bom? Vai ser muito bom, gente. Eu juro que eu vou falar menos e o pastor vai falar mais. Não pode jurar? Eu prometo. Mas é isso. Muito obrigada a você que esteve até agora conosco. Olha aí, ó, todas as informações do nosso curso teológico aqui da AD Belém Cosmópolis tá aqui no bate-papo, nesse chat ao vivo. Anota aí o telefone, gente, tá aqui na telinha para vocês verem, tá bom? E entre em contato, tire todas as dúvidas. Você é nosso membro, você precisa de um conselho. Tá aí o nosso pastor presidente Carlos Augusto, nosso vice-presidente pastor Virgílio Rodrigues. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Da forma que o mundo está hoje, de cabeça para baixo, a AD Belém pode agradecer a Deus pela cobertura que nós temos de homens de Deus cuidando desse ministério, tá bom? E eu vou deixar você agradecer, pastor. Deixa o senhor agradecer. Eu quero agradecer a vocês por ter me convidado. Amém, o prazer é nosso. E meu também, né? Quero agradecer os nossos internautas que estiveram aí por todo esse tempo, porque olha, quase 5 horas da tarde. 4h44. Então a gente agradece a vocês, né? E me coloco à disposição. Amém. Deus Para abençoe. quando precisar. Nós vamos fazer uma série, viu, gente? Você que tem alguma dúvida aí com o Apocalipse, ou a gente separar um livro para falar não só o Apocalipse, porque a gente tem, né, pastor, vários livros onde a gente pode mesmo aprofundar-se na palavra. Amém? Deus abençoe sua vida. Pastor, ora por nós. Sim. Ora por esse trabalho, pastor. A gente sabe que quando a gente se dispõe a fazer algo pro Senhor, né? Tem oposição. Tem oposição, mas eu quero dizer para a oposição, que muitas das vezes pode estar me assistindo, que quando a gente entende o propósito e o chamado, Ninguém segura. ninguém segura, gente. A gente vai pra cima. AD Belém, muito obrigada, tá? Um abraço pro nosso pastor presidente. Um abraço para nossa irmã Marta, que é a nossa coordenadora geral da UFADEC. Ela falou, Neila, eu não vou trabalhar hoje eu vou assistir. Mandei o link para ela. Um abraço para todas as irmãs de todas as congregações, nossas coordenadoras, nossas irmãs do Círculo de Oração, para todos vocês que acompanham esse trabalho. Nosso muito obrigada, que Deus te abençoe. Voltamos quarta-feira. Vamos. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esta abençoada tarde que tivemos aqui nesse estúdio, Senhor, tratando de coisas espirituais e agradáveis. Meu Deus, sabemos que o tempo foi muito pouco e o tempo é sempre pouco para a gente tratar desses assuntos, mas conseguimos expor alguma coisa e já estamos pensando numa futura exposição mais detalhada. Querido Deus, abençoa cada internauta, a sua família, a cada um que está conectado aqui conosco. Pai, guarda-nos agora de volta aos nossos lares e logo mais à noite, na reunião da noite, que eu estarei ali no Jardim de Lourdes. Senhor, me abençoa, me ajuda, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a gente. Até a próxima.
Até a próxima, pessoal, aí. se Deus assim nos permitir.